Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião da Associação Conecta. Hoje trazemos aí o William Pimentel, tá? Advogado da área de criminalística empresarial. William, muito obrigado pela sua presença, uma boa apresentação. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao Grupo Conecta, na figura do senhor Adolfo, que muito gentilmente convidou a gente para palestrar a respeito desse tema. Quero agradecer também ao meu parceiro, sócio da vida, Dr. Tárcio Magno Ferreira Pimentel, que sempre abriu as portas do direito para o exercício da advocacia criminal no nosso escritório. Agradeço o Guilherme, aí do marketing, nos auxiliando, nos apoiando, e todos aqueles que destacaram um tempo aí do seu dia para nos ouvir. Tá, meu áudio está saindo bem, né, Guilherme? Maravilha. Para quem não me conhece, meu nome é William Barbosa Pimentel da Silva. Eu sou advogado criminalista formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sou especialista em processo penal pela Escola Paulista da Magistratura. Sou parceiro do escritório Magno Pimentel, membro e secretário da 125ª subseção da OAB Santana, autor de livros jurídicos, autor da obra O Terrorismo do Crime Organizado e do Poder Judiciário na Guerra Irregular. Sou também pesquisador de legislação antiterrorista. Vamos lá. Quando eu propus esse tema, pensando junto com o Dr. Tárcio, a respeito o que seria o risco empresarial, né, e a prevenção penal. Qual é o mais interessante desse ponto? Nós observamos, ao menos desde 2014, uma certa criminalização do empresário. Quase nada se pode fazer. Parece que uma linha tênue, parece que divide aquilo que o empresário faz daquilo que ele deveria fazer. Ou seja, será que o que eu estou fazendo é crime ou não? Então, um ramo muito grande, ao menos desde 2014, que começou a surgir, foi o ramo do direito penal econômico. Ali a gente tem determinadas figuras que traz uma abordagem, vamos dizer assim, diferenciada quando a gente pensa no direito penal clássico. Porque quando a gente pensa no direito penal clássico, a gente está falando de furto, estamos falando de homicídio. Não, aqui é um direito penal que ele nasce observando determinadas práticas empresariais. Então, eu acredito que seja interessante eu inverter aqui a ordem da pirâmide. Dizer primeiro o que seria esse risco empresarial, já que nós estamos vivendo em uma sociedade de risco. Essa forte interação entre as pessoas, essa forte interação entre o fluxo do capital, o fluxo de conhecimento, a dinamitação pelo tempo e pelo espaço, naturalmente vai trazer riscos. Como que o empresário ele vai minorar esses riscos no seu dia a dia, para que em seguida ele não se torne, como que eu posso dizer assim, saia de uma força produtiva para se tornar uma cifra da macrocriminalidade ou do colarinho branco. Então aqui a minha proposta, mais uma vez, é inverter a pirâmide, mostrar primeiro os riscos. Então quero dar uma introdução do que seria a criminalidade econômica. De repente desvendar esse mistério desse nicho, dessa área do direito. Porque, por exemplo, se eu falar aqui organização criminosa, todo mundo, em alguma perspectiva, vai imaginar no Don Corleone, naquela estrutura mafiosa, com armas, pessoas capangas, mas não é assim que funciona na prática. Esse também é um tipo de criminalidade econômica, mas existe aquele que está muito mais próximo, que o Poder Judiciário acaba, vamos dizer assim, responsabilizando aquele que está de boa fé no mercado. Então existe sim essa dificuldade de separar o joio do trigo. E mais para o final da apresentação, eu acabo mostrando ali, vamos dizer assim, o fim da caixa de Pandora, dou a esperança de o que o empresário deve fazer para minorar esses riscos e não responder eventuais inquéritos criminais. Então, por favor, o próximo slide. Maravilha. Aqui eu já começo lembrando ali da Convenção Interamericana contra a Corrupção. Se eu não me engano, é o Tratado de Mérida, que ele já reconhece o seguinte:
reconhecendo que muitas vezes a corrupção é um dos instrumentos que se serve o crime organizado para concretizar os seus fins. É muito interessante que a corrupção e a violência, vamos dizer assim, são gêmeas siamesas quando a gente trata de crime organizado. Mas eu posso dizer assim, poxa, aqui, de repente, as pessoas... Por que eu estou ouvindo a respeito do crime organizado? Porque, juridicamente, a estrutura de uma organização criminosa é a mesma estrutura de uma empresa. E determinados crimes que são cometidos na estrutura de uma organização criminosa, se houver o descuido do empresário, também pode ser verificado em uma empresa. Então, é interessante esse esclarecimento. Eu ainda acredito que a maior arma contra a ignorância é o esclarecimento. E também, como já dizia os antigos, é melhor prevenir do que remediar. Próximo slide, por favor. Então, aqui eu acabo trazendo que existem tipos de organizações criminosas e já inauguro com o tipo empresarial. Antes, adianto, a melhor doutrina, ela fala que existem 3 tipos, pelo menos, empresarial, institucional e mafioso. Aqui, até mesmo por conta da hora, eu prefiro tratar apenas de 2, que acredito que sejam do maior interesse dos senhores, que seria o empresarial e o institucional. No que diz respeito ao crime organizado empresarial, é muito interessante que trata-se do delito econômico enquanto gênero, mas a gente pode encontrar diversas espécies, como, por exemplo, crimes contra a ordem tributária, crimes contra a ordem econômica, crimes contra a previdência, crimes contra a economia popular, crimes contra o sistema financeiro, onde entra a lavagem de dinheiro, crimes patrimoniais, do qual está se inserido ali o furto, o estelionato, crimes contra as relações de consumo, ou até mesmo, que eu considero que é o pior, a formação do cartel econômico. Acredito que eu devo mencionar aqui também o crime de sonegação de divisas. Não, sonegação fiscal. Também entra nessa situação. Claro, vou tratar aqui da área penal. Não vou tratar da área tributária, muito menos da área administrativa. No fim e ao cabo, eu quero dizer assim, o empresário, antes que ele enfrente um processo penal pesado, o que ele deve fazer para minorar esses riscos? O que ele deve fazer para, na sua atividade, no seu labor, o que ele deve fazer para proteger a sua empresa de situações como essa, que estão muito próximas, né? Estão muito próximo. Então, se eu penso ali na organização criminosa do tipo empresarial, o que eu tenho? Na realidade, se utiliza de toda uma estrutura empresarial, empresas de fachada, ou pode ser mesmo empresas lícitas, que mesclam atividades ilícitas com atividades lícitas, o que dificulta cada vez mais separar o joio do trigo. É praticamente formada por pessoas que têm um conhecimento do mercado financeiro, pessoas que têm um conhecimento de como funciona, por exemplo, a Bolsa de Valores, um conhecimento contábil, e consegue, através dessas brechas legislativas, ou até mesmo brechas tributárias, cometer esses delitos. Muitas vezes, à revelia do conhecimento do sócio, do gestor, do administrador. Próximo slide, por gentileza. O outro tipo também de organização criminosa que a gente trata é a organização criminosa do tipo institucional. O que a gente quer dizer com isso? É justamente aquela que nasce na administração pública. Muitas vezes o empresário, quando faz os seus contratos com o poder público, ele pode sim, aqui é uma simbiose meio promíscua, vamos dizer assim, um pouco nefasta, porque o empresário, no setor privado, se relacionando com a pessoa jurídica de direito público, seja da administração direta, seja da administração indireta, muitas vezes pode incorrer em determinados crimes, como, por exemplo, o peculato, a concussão, a corrupção passiva, a facilitação do contrabando e descaminho, e também existe a questão que é terrível, que são as fraudes a licitações. É claro que aqui a gente está falando de
de forma muito taxativa, empresarial, institucional, mas é possível que haja um trânsito entre as duas. Vamos imaginar dois exemplos práticos. Organização criminosa do tipo empresarial, Odebrecht. A Odebrecht tinha um setor de propina. Vamos imaginar uma organização criminosa do tipo institucional. O que nós estamos vendo agora na compra das vacinas, a CPI da Covid. São agentes públicos que, através de contratos com dinheiro público, estão procurando benefícios privados. Benefícios, assim, que eles travestem pelo sinônimo de comissões. Essas comissões não deveriam existir. Então, é que a gente pode, sim, levantar a hipótese que há, sim, dentro do Ministério da Saúde, uma organização criminosa. Mais adiante, a gente vai poder tratar também como que se forma, como que o empresário de boa-fé negocia e pode, vamos dizer assim, se prevenir a respeito dessas situações. Próximo slide, por gentileza. Então, aqui no nosso segundo ponto, existem algumas teorias modernas que elas, vamos dizer assim, elas são terríveis para o empresário, porque procuram vincular a pessoa física em uma responsabilização criminal. Porque se a gente imagina assim, uma pessoa jurídica não tem como ir presa. Não tem como ir presa. O máximo que acontece pode ser o pagamento de uma multa, um acordo de leniência, suspensão de contratos, mas não vai presa. É necessário dar uma cabeça. E através disso, que até mesmo na experiência que tive no Ministério Público, enquanto estagiei na Lava Jato, existem muitas teorias para vincular o empresário como chefe de uma organização criminosa. Porque, veja, o que motiva uma empresa a existir é a busca do lucro. Em uma perspectiva, a mesma situação também é numa organização criminosa, a busca de vantagens ilícitas, necessariamente lícitas, pelo cometimento de crimes. Mas o próximo slide, por gentileza. Então, aqui eu acabo destacando duas situações. Tem pessoas que acreditam que existem corrupções boas. É aquele famigerado, ele rouba, mas faz. Que entende que a corrupção funciona como uma graxa sobre as engrenagens da sociedade e faz a engrenagem se mover. Ele rouba, mas construiu uma ponte. Ele rouba, mas pelo menos ele asfaltou uma rua da periferia. Então, entende que isso seria uma corrupção tolerável, né? É o entendimento ali do jurista Wagner Francesco, né? Porque, geralmente, essas práticas corruptivas, vamos dizer assim, elas estão revestidas de um assistencialismo e patrimonialismo. Então, veja, claro, sem nenhum juízo de valor, o que aconteceu ali nos PACs na época na era Lula, na era Dilma, que são os pacotes de aceleração de desenvolvimento, foi investimento pesado e maciço em contratos do BNDES para infraestrutura. Mais tarde, nós conseguimos descobrir, pelos eventos da mídia, enfim, a destinação do dinheiro público para isso. Muitas vezes para compra de emenda parlamentar, reeleições de prefeitos locais, vereadores. Então, parecia que aquela sensação ou aquela ilusão de progresso era natural, mas muitas vezes estava sendo com a graxa da corrupção, fazendo com que essas empresas crescessem. Ou aqui ninguém se lembra do império do Ike Batista, que a promessa dele, através dos petróleos, das concessões da Petrobras, iria ser uma petrolífera assim, a nível privado, né, descolada do poder público, que seria capaz de ombrear com a Shell, com a Texaco, enfim, e deu no que deu. Mas o contraponto disso diz que, ao invés da graxa, a corrupção pode ter um fator de areia, que ao decorrer do tempo, ao invés de promover as rodas andarem mais rápido, ela emperra a roda e acaba quebrando a própria estrutura. É o que, de repente, a gente está vendo agora no nosso país também, né? Essa corrupção endêmica,
que muitas vezes se utiliza, se não ostensivamente, de empresas no ramo lícito, né? No caso aqui da construção civil. Vamos lá, próximo slide, por favor. Agora, essa teoria da roda da bicicleta, eu só encontrei ela em casos dos Estados Unidos. Aqui ela é muito pouco utilizada. Qual que é a ideia aqui? Existe um comando central e esse comando ele se comunica através dos seus aros, através de outros associados. Então vamos dizer assim, existe uma empresa central que ela se comunica através de outras empresas até perder um vínculo, formando realmente um aro de bicicleta. Então os crimes muitas vezes são cometidos nas pontas e não no núcleo. Num formato, de repente, de pirâmide, pode ser assim, mas em alguma perspectiva, todos se comunicam. Aqui eu coloco um exemplo. Um membro de uma quadrilha pode não conhecer os demais, ou, no caso, o empresário corruptor, ou o empresário que pratica atividades ilícitas, ele não precisa conhecer todo mundo, mas ele certamente sabe, ele tem consciência de como forma essa estrutura, e ele age, de repente, como um coordenador. E esse dinheiro que está vindo escoa para ele de alguma forma. Então, essa daqui é uma teoria que ela não é utilizada ainda no Brasil, mas eu acredito que em breve será. A próxima, que já seria próximo slide, por gentileza. A próxima, que seria a teoria da cegueira deliberada, ela já é muito mais comum e foi utilizada para condenar inúmeros empresários. Em síntese, né? Em síntese, o que diz respeito? O empresário, ele não se importa quem é o parceiro, quem é o fornecedor, quem é o sócio, desde que o dinheiro entre. Então, ele, vamos dizer assim, ele faz uma vista grossa, ou se finge de cego, ou como a gente diz popularmente, dá uma de João sem braço, para esse dinheiro que muitas vezes pode vir de uma lavagem de dinheiro de droga, de prostituição, e utiliza a estrutura lícita da empresa dele para lavar esse dinheiro. Aqui, muita gente, muito empresário caiu em cima disso. Foi através disso, é muito importante que se diga, que eu entendo que foi até o embrião e o boom de que programas de compliance começou a surgir nas empresas, para evitar essa responsabilização, ou maior, essa devassa nos sócios, no corpo diretor da empresa. Porque, bom, é muito interessante a gente ponderar isso. Nós somos seres humanos. Senão, a gente não se associava com os outros. Um empresário está na cabeça de uma empresa. Isso é fato. Ele não decide sozinho. Ele não vai ter o controle do que faz semanalmente, diariamente, na sua hora de serviço, por exemplo, do contador. De repente, ele não tem esse conhecimento. Então, é muito interessante que esses programas de compliance, ele vem para dizer assim, não, na minha empresa existia sim uma corporação, existia sim uma política de governabilidade, existia ética, existia meios de integridade para que não acontecesse esses fatos. E, infelizmente, aconteceu. Logo, eu, empresário, não devo ser responsabilizado. E sim aquele funcionário que, com todas as saídas que a empresa deu, ele mesmo assim começou a praticar atos ilícitos se utilizando da estrutura empresarial. Próximo slide, por gentileza. Próximo também. Aqui falando um pouquinho da Convenção de Palermo, né? Porque é muito interessante que o crescimento do crime organizado, ele tem o seu vetor, que é a própria globalização. O maior fluxo de dinheiro saindo de países assim, saindo de países metrópoles, vindo para emergentes, a integração dessa nova ordem mundial, a ascensão de outros conglomerados econômicos, como eu já disse anteriormente, facilita o fluxo de pessoas. E por que não também não facilita o fluxo de crimes? E pensando nessa estrutura, nessa situação que vem sim nesse pano de fundo a Convenção de Palermo, com que os estados signatários se comprometem a combater o crime organizado transnacional.
ele não está mais circunscrito a uma territorialidade. Ele não está mais circunscrito a uma região. Agora ele é global. Do mesmo modo que empresas como a Coca-Cola, o McDonald's, têm as suas filiais no mundo, o crime também tem, em todas as suas vertentes. Vamos lá. Então, assim, a Convenção de Palermo, ela traz ali 3 pontos-chave para que os estados eles tipifiquem o crime de organização criminosa. Primeiramente, tem que ser um grupo criminoso. Aqui a convenção ela traz de 3 ou mais pessoas. E é muito interessante que essas 3 ou mais pessoas elas se unem para o cometimento de crimes. Na legislação brasileira, como a gente pode ver mais adiante, ela exige mais uma 4ª pessoa, 4 ou mais pessoas para o cometimento de crimes, com benefício econômico ou qualquer outro. Na prática de infrações graves e sendo um grupo estruturado. Pode ver que aqui é muito próximo de uma estrutura de uma empresa. Então é possível sim que esteja ocorrendo, não exige tanta pessoa assim. Vamos imaginar assim, o menino do TI, o menino da contabilidade, um dos sócios administradores e nesse parâmetro aqui da Convenção de Palermo, se unem para roubar a empresa ou utilizar a empresa para o cometimento de outras fraudes. Já poderia ser configurada uma organização criminosa segundo a Convenção de Palermo. Seja para cometer estelionatos, no nosso escritório chegou umas situações assim bem delicadas que as empresas se utilizavam de brechas de uma subsidiária através de uma política de estorno para adquirir de forma ilícita, claro, de forma ilícita isso, para adquirir vantagens econômicas indevidas. Aqui eu poderia imaginar que foi utilizada a estrutura da empresa para o crime de estelionato. É muito interessante que o crime de organização criminosa, ele é autônomo, ele existe por si só. Depois que se vai se verificar uma infração, se ela é existente ou não. Mas isso eu posso abrir para perguntas, depois a gente pode esclarecer mais. Próximo slide, por gentileza. Mais uma vez, no mesmo passo que as pessoas se unem em empresas para obter lucros, porque senão seria uma associação de caridade. Também os criminosos se unem para obter lucros, de forma estruturada. Aqui eu coloco de forma muito sintética que toda organização criminosa pratica crimes de 3 ordens. A primária é a atividade pela qual ela se destina. Vamos imaginar tráfico de drogas, então. O meu negócio é tráfico de drogas. Eu quero explorar o ramo de drogas. O segundo, como que eu vou manter o meu negócio? Eu preciso manter o meu negócio em 2 pontos. Com, de repente, corrupção dos agentes policiais e violência, se for o caso mafioso. A violência para manter a própria estrutura e hierarquia da minha organização. E, por fim, vai existir o crime de lavagem de dinheiro. Como que eu vou pegar esse dinheiro ilícito e vou reintegrá-lo na economia? Aqui seria até matéria de outra palestra, os passos da lavagem de dinheiro, porque está mais próximo do que a gente imagina, mas eu posso dar um exemplo, emprestar conta para uma pessoa desconhecida. Você não sabe se aquele dinheiro que vai cair na sua conta, qual é a origem dele. Simplesmente eu empresto minha conta, olha, vai cair R$1.000 na sua conta. Você não sabe a origem desse dinheiro. E muitas vezes a pessoa responde um inquérito criminal por conta disso, que não viu, de repente recebeu uma comissão, ou em casos piores. Eu tenho uma empresa, de repente uma fintech, uma financeira, estou atuando no mercado, vem uma pessoa falando, olha, eu preciso trazer um dinheiro do exterior, não tem como ser direto uma pessoa jurídica, sua empresa aguenta segurar esse montante? Eu simplesmente falo sim. Eu não sei se esse dinheiro vem de droga, eu não sei se esse dinheiro vem de prostituição, eu não sei se esse dinheiro ele está vindo de narcotráfico, eu não sei. Eu simplesmente autorizei.
Então, vindo para a minha empresa que já atua no ramo lícito, eu consigo branquear esse capital. Então, necessariamente, uma organização criminosa que se preze sabe dominar, vamos dizer assim, a arte da lavagem de dinheiro. Então, colocar esse dinheiro criminoso na economia formal. Próximo passo, por gentileza. Próximo slide, por gentileza. Como disse anteriormente, aqui a corrupção ela é inerente a qualquer tipo de organização criminosa. Apenas a violência aparece no tipo mafioso. Mas a corrupção ela sempre existe. Quem assiste Netflix deve ter visto aquele seriado Narcos e aquela famigerada frase plato plomo, né? Ou você recebe o dinheiro, corrupção, ou você recebe a prata, que no caso é o chumbo na cabeça. Ou você vai morrer. Corrupção, violência, para o crime organizado são as faces da mesma moeda. Se a gente pensar no tipo institucional, pode ser através de comissões, pode ser através de caixa 2, pode ser através de omissões de informações para a autoridade responsável. Se a gente pensar no crime empresarial, pode ser através da apropriação indébita tributária, apropriação indébita previdenciária, quer dizer, pode ser através da sonegação fiscal, pode ser através da evasão de divisas. Tudo isso é preciso ficar atento. Quem é o responsável por fazer estas operações? Né? Então, próximo slide, por gentileza. Aqui, mais uma vez, eu rememoro essa situação da prata e do plomo. Dou aqui um exemplo também de como vamos dizer assim, essa sinergia entre corrupção e violência fez crescer o cartel de Medellín e tantos outros cartéis. Mas não tem crime organizado sem corrupção. Não existe isso. Não tem como isso. Não tem como. Porque vamos dizer assim, é decorrência natural do outro. Até mesmo o empresário que de repente nunca se envolveu em situações para não ver a sua empresa investigada e oferece um dinheiro, independentemente do valor, ele pode estar incorrendo nisso também. Então é muito delicado esta situação. Próximo slide, por gentileza. Aqui a gente já entra em como que a lei brasileira encara a organização criminosa. Não precisa de uma superestrutura secreta, não precisa de, vamos dizer assim, esconderijos, ilhas, que é como se mostra no filme, armamentos, capanga. Não precisa. A única coisa que a lei aqui no Brasil exige é que tem que reunir 4 pessoas no mínimo. Tem que ser, esse grupo de 4 pessoas, ele tem que estar destinado a praticar infrações penais. Essas infrações penais, ela engloba tanto crimes quanto contravenções. Contravenção é um exemplo clássico, é jogo do bicho. Jogo do bicho é contravenção, não tem como. Jogo do bicho é contravenção, crime seria lavagem de dinheiro, furto também a gente pode colocar aqui. Então, vamos imaginar uma empresa com 20 pessoas. Se 4 pessoas conseguem se organizar, se estruturar e serem os sanguessugas da empresa, já é uma organização criminosa. Mas como eu consigo proteger o empresário, vamos dizer assim, dessas frutas podres? Como que eu consigo fazer isso? Mas é necessário ficar claro a ordenação da estrutura e a divisão das tarefas, ainda que informal. Então, de repente, ali nesse arranjo, vamos dizer assim, nessa empresa com 20 pessoas, esses 4 conseguem estruturar, um pega o dinheiro, um faz a guarita, um é responsável pelo repasse, outro é responsável por esconder o dinheiro. Isso já seria uma estrutura. Então, pode estar mais próximo do que a gente imagina. Então, pode se perguntar assim, então quer dizer que eu estou dormindo com o inimigo? É possível. Se não estiver dormindo, está trabalhando, no mínimo. Porque aqui também, mais uma vez, ele repete, que tenha o objetivo de cometer as infrações para obter vantagem de qualquer natureza. Embora a Convenção de Palermo ele fala que essa vantagem ela tem que ser econômica ou material,
aqui fala que pode ser vantagem de qualquer natureza. Já tive a oportunidade de atuar em casos que organizações criminosas exploravam, olha só que coisa, organizações criminosas exploravam material de pornografia infanto-juvenil. Então, veja, a pessoa que sequestra a criancinha, tira foto da criancinha, ela já poderia, se tiver uma estrutura por detrás, isso já poderia ser considerado organização criminosa. O lucro aqui não seria nem tão interessante. Pela lei, isso já seria uma vantagem. Qual seria essa vantagem? É meio creepy isso, né? Mas, enfim, seria, de repente, a satisfação da própria lascívia. Então, isso já poderia estar inserido. Se eu penso no macro contexto, organização criminosa não é só PCC, Comando Vermelho. Não é. Um descuido pode te levar a responder a esse crime. Mais uma vez, é um crime autônomo. A pena dele ali, se eu não me engano, é de 4 a 8 anos, se não me foge. Só pelo fato de ficar configurado organização criminosa. Depois vai verificar o que se apurou de crimes, de infrações que esse grupo delitivo cometeu, utilizando essa estrutura empresarial. E é muito importante também a gente dividir. Pode tanto existir se aproveitando de uma estrutura empresarial já existente, uma empresa lícita, quanto simplesmente será parte. Então a gente pode dizer assim, organização criminosa própria e imprópria, talvez. Isso é muito interessante. Próximo slide. Eu optei por ser o mais breve possível, né? Então, assim, vamos lá. Aqui, por fim, maravilha, velho. Você falou de crime organizado, você falou de corrupção, mas e se isso acontecer na minha empresa? E se eu receber uma intimação policial falando que contrata um advogado, ele vai na delegacia e lá eu descubro que eu estou sendo investigado por crime organizado? E se eu recebo uma intimação do DEIC, por exemplo? O que eu faço? Aqui já vem a questão da prevenção empresarial. Próximo slide, por gentileza. É muito interessante, só tomar um pouquinho de água, que muito se fala em compliance digital. Eu já ouvi falar de compliance trabalhista, compliance eleitoral, compliance bancário, compliance de diversas naturezas. Um dos melhores sistemas de compliance que eu acredito que existe no Brasil é o do Itaú, né? Compliance bancário. Um dos pioneiros. Mas pouco eu ouvi falar do compliance criminal. Como que as pessoas se preocupam muito mais assim de eu quero entrar com uma ação civil e quero ter esse dinheiro de volta. Mas qual seria aqui, em tese, o trabalho do compliance criminal? Esse nicho assim que é recentíssimo no direito, é um produto assim que, graças a Deus, nosso escritório hoje tem toda a condição de estar fornecendo para os parceiros e futuros clientes. É simplesmente olhar a situação do empresário com um olhar penal, com o Código Penal e as leis extravagantes em aberto, verificando que determinadas atitudes, de repente, passa despercebido do contador, passa despercebido até mesmo do corpo jurídico e tem reflexos criminais muito complicados para o empresário. Então, o compliance criminal, ele nasce principalmente aqui nessa globalização do setor financeiro, como está bem colocado aqui. Então, existem departamentos internos, mas eu estou falando aqui de médias e grandes empresas, que faz questão, se não contrata um criminalista, contrata pelo menos um escritório criminal. Eu posso dar o exemplo mais uma vez do Itaú, sim. Quantos roubos não acontecem no Itaú? O Itaú, pela responsabilidade civil objetiva, sabendo que foi o roubo, identificando a sua fraude, mesmo com que o seu sistema foi fraudado, ressarce o consumidor.
Mas o Itaú fica nesse prejuízo, aqui já é o submundo, o subterrâneo do direito criminal. Não, contrata um escritório de advocacia e esse escritório de advocacia se habilita como assistente de acusação, junto com o Ministério Público, procura reaver esses valores. Eu falo isso com propriedade, porque já tive a oportunidade no início da carreira de atuar como advogado criminal do Itaú. O escritório é contratado pelo Itaú, tem uma cartela das agências, toda a ocorrência, furto, estelionato, fraudes de diversas naturezas, não vai simplesmente o gerente do Itaú fazer um boletim de ocorrência. Não, tá aqui, tá no escritório. É até chique, fala com o meu advogado. Tá aqui o cartãozinho dele, pronto, acabou. São os advogados, junto com o Ministério Público, que vai para cima desses criminosos. Até mesmo gente de dentro da própria empresa. O exemplo do Itaú é muito interessante porque, mais uma vez, eu reputo que é um dos melhores programas de compliance que existe. Mas eles não têm criminalistas contratados lá dentro. Contrata por fora. É claro, pode perguntar assim, doutor, mas eu preciso da minha empresa, é obrigatório ter o compliance? Olha, médias e grandes empresas, se você não quiser perder dinheiro, sim. Pequenas empresas, eu entendo que é recomendável. Se não quer contratar um compliance officer, ao menos tenha uma assessoria nesse ramo. Porque você não sabe quando você pode ser a vítima ou quando você pode ser acusado de estar incorrendo em determinado crime. Então, aqui eu coloco o estabelecimento de departamentos internos que teriam a missão de avaliar constantemente os procedimentos da empresa, com vista a garantir a conformidade da sua atuação com as exigências normativas, em especial quanto ao cumprimento das obrigações de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro. Mas aqui eu posso ir até um pouco mais além, não só lavagem de dinheiro, mas principalmente crimes patrimoniais. Como que você sabe que o seu funcionário não está te roubando? Só auditoria interna? Aí você vai pegar, vai fazer um boletim de ocorrência e morre por aí? Existem meios muito melhores. Se você quiser esse dinheiro de volta, seria interessante fazer um requerimento de inquérito policial, já com medidas cautelares, e pedindo a quebra do sigilo bancário, a quebra do sigilo fiscal, a quebra do sigilo telefônica. Isso o advogado consegue fazer. E atuar em conjunto com o Ministério Público e ir para cima dessas pessoas. Por que isso? Você não sabe se esses funcionários utilizaram a empresa para o cometimento de outros ilícitos. E se vier para cima do empresário? O primeiro que pode cair vai ser os nomes ali no contrato social. Então é interessante essa blindagem. Vamos dizer assim, é interessante essa prevenção e saber qual é o nome dos bois, aonde que a onça está dormindo aqui. Próximo slide, por gentileza. Já pensando na situação do contrato social, e isso eu falo da experiência. Quando há um crime que envolve a empresa, e a empresa não tem o compliance, os investigadores, a primeira coisa que faz é entrar no site aqui em São Paulo, da JuSesp, ver quem são os sócios administradores e intima todo mundo. E começa a fazer pergunta e começa a apertar e ameaça que vai pegar celular. Mesmo que se fale assim, olha, mas eu não sabia. Tá, não sabia, mas a empresa é sua, você não sabe o que corre na sua empresa? Lamento. O senhor vai ser investigado, vai ser indiciado, junto com fé, casado e vai responder uma ação criminal. Com um programa de compliance, isso é preventivo. Por quê? O empresário mostrando, olha, vamos dizer assim, que é meio holístico isso, né? Eu sinto muito, me desculpe, mas eu tomei todas as medidas necessárias. Ah, é? Quais são essas medidas? Tem um programa de compliance na minha empresa. Isso acompanhado de um advogado também.
Eu não sabia. O responsável por esse setor é fulano de tal. Eu sou o empresário, isso é verdade. Sou o sócio, isso é verdade. Na minha empresa, eu tomei todas as medidas, tomei todas as cautelas possíveis para que isso não ocorresse. Sinto muito, lamento, mas para que a minha empresa não tenha danos à sua imagem, o culpado foi ele, inclusive ele está demitido. Opa, aqui a gente já muda a situação. Porque se o empresário não consegue provar essa. É claro, né, no inquérito criminal, embora seja pró-sociedade, já vamos imaginar assim que ninguém quer saber que está respondendo um inquérito criminal na vara de organização criminosa lavagem de dinheiro aqui da Barra Funda. Ninguém quer isso. Quem gosta? Até eu, como advogado, não gosto de ir na delegacia. Muitas vezes me arrepia a espinha todinha. Ninguém gosta, é um ambiente pesado. Imagine uma pessoa que só queria exercer sua atividade, receber uma intimação dessa por erro de funcionário ou porque de repente teve uma orientação equivocada. Não apontaram, olha, este caminho pode trazer complicações, não só com o fisco, mas também com a polícia. E é interessante que aqui eu já volto em uma das teorias que disse lá em cima. Esse agente, ele precisa deter a posição de garante. Quem era o responsável? O responsável era X. Eu contrato essas pessoas e cada um tem sua função. E o responsável para ser, vamos dizer assim, o corregedor da minha empresa, para ser o auditor da minha empresa, era ele. Então, ele deveria ver, não eu, empresário. Isso é bom porque preserva. Preserva a sua empresa de continuar atuando vamos imaginar, com a administração pública. Eu estava de boa fé. Quem fez isso foi um funcionário junto com outra pessoa da repartição pública. Não fui eu. Qual é o interessante disso? A sua empresa não recebe sanções, a sua empresa não vai precisar receber acordo de leniência, confessar, a sua empresa ela não vai precisar suspender suas operações. Se eu não me engano, a Odebrecht, em uma das punições que ela recebeu, foi administrativo isso. Ela ficou, não vou dizer proibida, mas ela teve que ficar um tempo sem contratar com o setor público. Imagina só, a sua empresa depende disso, desses contratos. Você, com o setor público, imaginando uma infraestrutura, e você ter suspenso esses contratos, eu estou falando de uma empresa que pode quebrar. Não é interessante numa sociedade como nós vivemos, numa sociedade capitalista, que essa empresa quebre. E mais interessante ainda, não é interessante ter um empresário preso, porque dinheiro não pode ficar preso. Então isso é bem importante ficar esclarecido. Próximo slide, por gentileza. Então, assim, muito sinteticamente, o que deve constar nesse programa de compliance criminal, você tem que saber quem é seu cliente. Você tem que saber da onde que esse dinheiro está vindo e para onde ele vai. A minha empresa está sendo utilizada para cometer crimes ou ela está sendo receptora de um crime? Então você tem que saber esse cliente. Ninguém quer fazer negócios com pessoas que são, vamos dizer assim, que já tem uma má fama na praça. Um golpista, você não quer saber, você não quer fazer. Então é interessante, o primeiro passo da prevenção é saber quem é o seu cliente, para que não recaia lá na frente responsabilidades em cima de você. Próximo slide, por favor. E além de saber quem é o seu cliente, você tem que saber quem que é o seu fornecedor e quem são os seus outros parceiros. Lembrando da teoria da cegueira deliberada e da roda da bicicleta, mesmo que você não tenha atuado diretamente, de algum modo, há um nexo de causalidade entre a sua conduta de empresário, da sua empresa, com essas pessoas que cometeram determinados ilícitos e, de algum modo, trouxe alguma vantagem para a instituição. Então, o famigerado, eu não sabia, ele pode ser evitado se você apontar, eu tenho os dados dos meus fornecedores e realmente esse dado me escapou. Se eu soubesse disso, eu não teria feito. É necessário provar também essa situação. E isso, assim, micro, pequena, média, grande empresa. É importante saber disso. Ainda mais esse mundo de meu Deus que nós vivemos, né? Próximo slide.
mais uma vez resgatando, identificando operações suspeitas na empresa, ou que os sócios estão fazendo, já imaginando que tem um programa de compliance existente, que os sócios estão fazendo, ou que funcionários estão fazendo, essa pessoa responsável tem sim que reportar e comunicar essas operações. Eu não sei se está ocorrendo uma situação aqui de confusão de uma empresa lista com uma empresa lista, eu não sei o que está acontecendo, mas é importante reportar, porque a responsabilidade pode recair sobre esse compliance officer, vou dizer assim. E mais, como que eu acabo trazendo essa prevenção para a pessoa que exerce a atividade empresarial? Ela é automática, só porque ele é o sócio administrador, que ele é o sócio diretor? Não. Então, um programa de compliance, mais especificamente, o compliance criminal, ele vai conseguir dizer com muita propriedade, mesmo eu sendo sócio diretor, sócio administrador, isso me passou despercebido. Mais uma vez, porque o responsável por isso era aquele setor. Então é possível dar nome aos bois aqui sim. Então é interessante que toda empresa faça isso, que toda empresa tenha esse contato com um advogado criminalista, vamos dizer assim. Porque de repente algumas estratégias que um civilista toma, que um trabalhista toma, um criminalista não teria tomado. Como, por exemplo, imediatamente fazer um boletim de ocorrência. Sabe? Eu não gosto disso, eu não recomendo. Porque, assim, aquilo, além de demorar, pode trazer... O dinheiro pode sumir. O dinheiro pode sumir. Dinheiro na mão de criminoso não volta. Se volta, é muito difícil. Agora, sabendo de ter todas essas provas, de que a empresa seguiu tudo certinho, e mesmo isso aconteceu, é possível individualizar, minimizar os riscos da atividade e até mesmo das pessoas. E aqui eu já me encaminho para o final, né? Próximo slide, por favor. Como eu disse no início da nossa fala, eu preferi inverter nesse tempinho aqui que nós ficamos falando, nessa quase 1 hora, eu preferi inverter a pirâmide. Mostrar que a criminalidade econômica está muito mais próxima de nós, numa sociedade altamente capitalista, do que nós imaginávamos. Que a situação do crime organizado, ele também pode ficar, essa sombra, muito mais próxima do que a gente imagina, não é coisa de filme. E que muitas vezes, dependendo do nosso corpo de colaboradores, é possível sim, que através do contrato social, por o erro de um, a gente acaba pagando, né? Então, assim, tenham esse cuidado na empresa, tenham esse cuidado com os colaboradores, saiba da onde está vindo o dinheiro que vai irrigar suas contas, pagar funcionário, pagar as despesas legais. É muito interessante uma frase que eu vi esses dias, que se reclama que no Brasil se paga muito imposto e é por isso que se sonega. Eu acredito que isso não é uma justificativa, porque na semana passada uma pessoa foi condenada pelo TJ porque ela roubou um miojo para fome, né? Ela furtou um miojo. Então, se ela foi condenada porque roubou um miojo, não é justificável que um empresário sonegue porque o Brasil pague muito imposto. É melhor a gente andar certo, andar na linha, porque com toda a certeza do mundo, quem não teve essa experiência, espero que não tenha. O cheiro da delegacia, o cheiro de uma penitenciária, de repente não valeria aquele impostinho que não foi recolhido. E aqui eu agradeço a atenção de todos, me encaminho para o próximo slide, agradecendo ao Grupo Conecta. Eu faço o convite que no dia 4 de novembro, às 20 horas, eu vou estar lançando meu próximo livro, O Poder Judiciário na Guerra Irregular. Vai ser um lançamento virtual. Essa primeira tiragem nossa são poucos exemplares.
O segundo livro, o nosso primeiro livro foi esgotado, foi um sucesso muito interessante, e aqui são frutos da minha pesquisa de legislações terroristas e, enfim, de direito internacional humanitário, nesse campo ainda da criminalidade econômica. Então eu fico aberto às perguntas, críticas, elogios, está o meu Instagram aqui também, e eu estou à disposição de todos. Muito obrigado mais uma vez ao Grupo Conecta, ao meu parceiro Dr. Tárcio, que pôde abrir também essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho a respeito do crime organizado. Muito obrigado. Obrigado, William. E vamos abrir para perguntas, pessoal. Vamos lá. Perguntas? Perguntas? Vamos lá. Se ninguém vai perguntar, eu pergunto. Então vamos lá, vamos começar. Então pergunta, Francisco. Pergunta. Vamos lá. A minha câmera aqui, eu tentei voltar ela está dando pau. É o cara que vende a ferramenta que não funciona, Wellington. Não. A ferramenta é maravilhosa. O problema está no notebook. Então tá bom, vamos lá. Pergunte. Parabéns, doutor William. Muito bacana. Muitos pormenores, muita vírgula, ponto e vírgula, muita coisa que a gente... Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Um problema que eu percebo que é pouco falado no Brasil, só que é muito grande, é a questão da corrupção no setor privado. A corrupção no setor privado, quando eu falo corrupção, a gente fala muito da corrupção no setor público, dos problemas que nós temos, desvio de dinheiro, mas a corrupção no setor privado, para mim, ela é tão grande ou maior ainda do que o setor público. Talvez não maior, porque as cifras são diferentes. Mas, olha, eu já fui... me chamaram para participar de negócios, eu sou muito chato nesse ponto, não participo, não quero participar, tá? Se alguém me pede bola, eu não dou, eu saio do negócio, porque eu não quero ter dor de cabeça. Essa é uma posição minha, e acredito que é de todas as pessoas que estão aqui no Conect, tenho certeza que é também, que é bem importante isso. Agora, a criminalização do empresário, eu falei tudo isso, é o seguinte, é muito difícil você, como empresário, se colocar no patamar de que eu não vou participar de tal negócio e você fica fora do negócio. É muito difícil. É muito complicado. Tá? Como que a gente pode tratar essa questão da parte criminal para a gente tentar moralizar mais os negócios? Assim? Desculpa a pergunta grande assim, mas é uma coisa que me incomoda. A pergunta do senhor ela é muito importante e pertinente. O primeiro passo, a minha indignação é como a sua, porque muitas coisas aqui no Brasil, elas deveriam ser crime e não são. Uma, por exemplo, que não era crime e se tornou esse ano, era espionagem. Então não era espionagem, não era crime no Brasil. Não era crime, sabe? Poderia vir aqui, o governo chinês espionava e ia embora com nossas informações, não era crime. Qualquer outro lugar do mundo era crime. Terrorismo, até 2016, também não era crime no Brasil. Enquanto isso, Al-Qaeda, Estado Islâmico, comendo. Mais um ponto importante. Corrupção privada, relações entre empresa e empresa do setor privado, entre agentes, também não é crime. Existe essas discussões na Câmara dos Deputados de criminalizar essa conduta da corrupção, mas eu entendo que hoje a gente está caminhando, a gente está caminhando. Eu entendo. Oi? Não é um crime? Não é um crime? Continuando. Eu entendo que um programa forte de compliance, ele é capaz de... Corrupção privada não é crime. Corrupção privada não é crime. Um empresário pedir dinheiro para o outro não é crime. Para acelerar uma obra, para acelerar um contrato. Essa foi até uma discussão que nós tivemos na Comissão de Direito Penal da OAB Santana. O que fazer em situações como essa? Uma sugestão de um colega, e eu achei muito interessante, já que não é crime,
e muitas vezes se pede, vamos dizer assim, não é certo falar isso, mas enfim, não tem outra palavra melhor, essa propina para o próprio empresário, é colocar no contrato uma taxa de urgência. De repente, essa taxa de urgência, ela será alta. Se você quer ter uma urgência no seu contrato, então pague a taxa. Então aqui, vamos dizer assim, a gente consegue, trazendo a pergunta do senhor, moralizar essas relações privadas. Mas, se a situação ocorre, de repente a mesma situação ocorre com a participação de um agente público, tem corrupção envolvida. Espero que tenha respondido. Oi, Bia. No caso, mês passado, né, para nós contadores aqui, né, tivemos uma boa notícia, porque o estado de Goiás tinha colocado lá o contador no polo ativo de um processo de corrupção, né? Então o contador começou a responder em Goiás todos os processos como crime, né? E depois veio a decisão do Supremo que o contador ele não é o responsável pelos crimes tributários da empresa. Isso eu estou falando de contador, mas no Brasil tem vários casos onde a lei é meio dúbia, né? Um Estado pode colocar uma lei que, inclusive, é acima da Constituição. Como é que fica isso para um advogado entender um negócio desse? A sua pergunta também, Adolfo, é muito interessante, porque, mais uma vez, é acertada a decisão. O contador, ele não é responsável. Ele não é responsável, sabe? Ele não é responsável. Mais uma vez, um programa de compliance, ele é capaz de identificar e diminuir essa conduta. De repente, o que o contador é processar ou reprocessar as informações que é repassada para ele. Ele não tem o conhecimento, por exemplo, do direito penal, do direito administrativo, quando muito do direito tributário. Então, os reflexos criminais, a gente já pensa, não há livre consciência e vontade ou dolo de cometer aquele crime em favor daquela empresa. Eu apenas processei, fiz o meu trabalho. Ponto final. Quem deveria ter feito uma triagem maior, uma triagem melhor a respeito dos documentos que é repassado para o contador, deveria ser sim o setor de compliance. Então vamos dizer assim, seria o setor que moralizaria a empresa? Sim. Por isso, hoje em dia, é tão importante. Não raro, a gente encontra também muitos contadores, isso é verdade, que se conluiam com os sócios para emitir, de repente, notas frias, sonegação fiscal. Mas isso é necessário ficar provado a conduta individualizada do contador, quando não, daquele responsável que passou as informações. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá. Ninguém? Então, vou terminar aqui o raciocínio do Igor. O contador, no começo do ano, ele entrega uma declaração muito importante, que é a do COAF hoje, né? E tanto o COAF, né, como a repatriação, e a repatriação eu acho que foi o maior perdão que nós tivemos aqui nos últimos anos. Para quem não sabe, foram repatriados aí quase 100 bilhões de reais, e isso pagando só um imposto, sem penalidade nenhuma, ninguém que trouxe esse dinheiro ilícito de fora, porque ele não tem uma origem, né? Ninguém foi preso, tá, gente? É só pagar o valor que tinha que pagar para a Receita Federal e pronto, tá todo mundo legalizado e acabou. Essas coisas, William, tudo bem, trouxe um puta de um imposto para o governo, concordo, uma arrecadação excelente, mas isso também não desmoraliza um pouquinho você trabalhar correto? Ou desmotiva, né? Com certeza, Adolfo. Não, com certeza, mas é muito interessante que esse tipo de situação ele só ocorre quando há crise econômica. Quando não tem crise econômica, parece que se aperta cada vez mais as leis. Ainda mais quando a gente pensa nas leis fiscais, né? Vamos imaginar assim na situação do governo Dilma. O que teve de subsídios, meu Deus do céu, para as empresas grandes continuarem, não foi brincadeira. Mas estou falando assim, segundo o governo Dilma, teve muito subsídio. Depois que apertou, pronto.
começou a querer apertar aqui fora e flexibilizar o dinheiro que vem de fora. Então, sim, realmente é um pouco desalentador, mas vem aquele brocar do latino, né? A lei é dura, mas é a lei, né? Para terminar, eu quero uma última pergunta, tá? Por que a Lava Jato acabou? Vamos lá. Oi? Por que a Lava Jato acabou? Nossa, agora você pegou no meu coração, poxa. Porque eu conheci todos os procuradores de lá, aqui de São Paulo, pelo menos. Cheguei a conhecer o Deltan Dallagnol. E para mim a Lava Jato acabou, não foi por falta de apoio popular, acabou por interesse político. Porque, pelo menos aqui em São Paulo, que eu vi diretamente, isso foi muito triste, começou a ter muita interferência desse novo Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, né? E é muito interessante que eu estagiei com o Dr. André Lasmar. E uma frase que eu ouvi uma vez dele, ele nem está aqui no Brasil mais, está na ONU, é que aqui em São Paulo não era lava-jato, era lava-louça. E não conseguiam pegar políticos que não tinham mais foro privilegiado, como o Alckmin na época. Tentaram até pegar o Aloysio Nunes, mas então eu entendo que existe muita blindagem política. E um dado assim mais triste ainda é que os 11 procuradores da Lava Jato, pelo menos no Paraná, eles estão respondendo a um processo disciplinar e por unanimidade, se eu não me engano, o Conselho Nacional do Ministério Público votou pela demissão de todos. Então, é onde a gente pensa, será que o crime compensa? Para alguns pode até compensar, mas eu acho que para uma consciência limpa e tranquila, não. Seria capaz, assim, de, como advogado, pode falar. Não, talvez só um instantinho. Pode talvez a organização criminosa tenha compliance, por isso que não se pega. O compliance da organização criminosa é uma arma cheia de bala. Esse é o compliance. Não, beleza. William, muito obrigado. Pessoal, sexta-feira vamos ter o nosso almoço. Conta com a presença de todo mundo, menos da Paula, que está morando longe, mas quem sabe futuramente podemos fazer alguma coisa. Paula, se você quiser fazer a sua apresentação, daqui a 2 semanas nós voltamos aqui no online, né? Era semanal, agora é quinzenal. E, William, se você for no almoço de sexta-feira, nós podemos depois combinar para fazer uma noite de autógrafo dos nossos livros, entendeu? Eu lancei o meu esse mês. Então, de repente, a gente pode combinar e fazer um negócio aí, um evento junto aí. Tá certo? Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Boa noite, bom descanso. E se cuidem aí, tá? Um abraço. Até sexta-feira, pessoal. Tchau, tchau.